Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a codificação de um alinhamento no intuito então de selecionarmos blocos que são que podem ser utilizados para uma análise filogenética de um alinhamento então de um conjunto de dados de sequência tanto de nucleotídeos quanto proteico. Bom, esse server que eu estou mostrando para vocês aqui, ele se chama o gBlocks Server. Ele serve, então, ele é utilizado para fazer a seleção então de blocos conservados de um alinhamento múltiplo para ser usados então em uma análise filogenética. Ele sugere esses blocos e nós podemos comparar isso com o alinhamento original, o que nós avaliamos desse alinhamento e então ficarmos seguros de que estamos trabalhando com o que vai ser o mais próximo do real para recuperar a história evolutiva daquela família gênica. Bom, então ele é muito amigável. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que entrar com o nosso arquivo FASTA que nós salvamos. Então, quando vocês realizaram o alinhamento das sequências, vocês exportaram lá do Mega ou de um outro programa de alinhamento também. Então, lembrando sempre que é importante conseguir exportar no formato FASTA. Se estiverem utilizando um outro programa para fazer o alinhamento também. Então, esse formato FASTA, desse alinhamento original, que nós chamamos, ele pode ser, então, carregado aqui, ou vocês podem colar, abrir, se vocês salvarem um outro formato, abrir o alinhamento e colar ele aqui. Mas é mais rápido, né, entrar com o arquivo do que colar aqui. Então, nós vamos escolher o nosso arquivo, clicando em escolher arquivo. Nós vamos na pasta que nós salvamos. Lembrem que eu dei o nome no vídeo que nós falamos sobre alinhamento no Mega, eu coloquei o nome. Então, nós mostramos dois exemplos, o exemplo do fator de transcrição DOF e o exemplo do gene codificador de uma enzima, né, uma proteína que é uma enzima. Então, eu vou pegar para vocês, primeiro vamos trabalhar com o APSY e depois a gente mostra a DOF. Então, aqui eu vou escolher o arquivo que eu dei o nome original, que é o meu alinhamento que eu realizei lá no Mega. Vou abrir e aqui a gente tem que levar em conta que nós temos códons também. Então, vejo que eu posso optar por DNA e aí ele não vai considerar se é códon ou não. Então, os cortes que ele vai fazer e a seleção dos blocos não consideram códons. Então, nesses casos, a gente utiliza somente quando for uma sequência não codificadora. Nesse caso, nós vamos escolher a opção códon. Se estivermos entrando com a opção sequência proteica, nós vamos escolher aqui a sequência proteica. Bom, aqui nós temos as opções para selecionar, tá? Nós podemos ser menos astringentes ou mais astringentes. O que significa isso? Eu quero permitir somente blocos que são continuamente conservados e que provavelmente, então, eu não vou considerar os blocos como gaps. Ou eu posso ser um pouco menos astringente e aí considerar, por exemplo, pequenos blocos finais, posições com gaps dentro de blocos finais, ser menos estritos em regiões e posições que flanqueiam os blocos mais conservados. Então, num primeiro momento, o que a gente faz? A primeira coisa importante a fazer em todas as situações e desde o início do trabalho é sempre procurar na literatura as informações para nos ajudar. Então, eu vou ver na literatura quais são as características desses genes, né? A partir da inspeção e do olho que eu fiz no meu alinhamento, eu vou ter uma ideia. Então, o que eu vou querer? De início, eu vou tentar ver para ele considerar blocos com algumas posições com gaps, porque eu sei que eu tenho algumas sequências mais curtas e depois eu quero incluí-las e depois eu posso codificar
utilizando o ponto de interrogação para substituir os gaps e informando que aqueles dados são faltantes para o programa de análise filogenética, por exemplo, não computar para aquela sequência em específico, mas o restante, digamos que eu tenho uma sequência que seja 100 aminoácidos ou 100 nucleotídeos mais curta do que as outras 40 sequências. Então, se eu ser bem stringente, todo aquele bloco vai ser eliminado e aí eu vou perder essas informações para as outras sequências. Então, eu posso codificar depois o ponto de interrogação, informando que para aquela sequência em específica eu não vou considerar aquela região, mas para as outras sim. Então, aqui eu mando ele procurar os blocos. E aí ele já vai me dar, então dependendo do tamanho do alinhamento, nesse caso eu estou com 41 sequências, ele vai ser rápido e dependendo vai demorar um pouco, né? Mas aqui foi bem rapidinho, então vejam que de 41 sequências, né, ele considerou aqui posições, 984 posições. Vamos voltar lá no nosso alinhamento, no Mega, para observarmos quantas posições nós temos. Então, aqui está ele, eu vou clicar 2 vezes aqui, e vou abri-la, e vamos ver o nosso conjunto, quantos sítios alinhados. Então, eu clico aqui na posição final, e ele me dá aqui, ó, 1.617 sítios de nucleotídeos alinhados, que ele considerou 984. Tá? Então, eu corro a página, vou andando. Então, vejam que essa parte inicial, ó, que tem aquelas regiões que não são conservadas, que a gente viu lá na proteína, ele não considerou, tá? E aonde ele marca de azul, ó, é onde ele considera, certo? E aí foi indo, aquele, ó. Lembram que eu pedi para ele considerar os bloquinhos com pequenos, né, e com gaps. Então, por isso ele está considerando. Mas vejam que toda essa outra região aqui, ó, não tem nada marcado na barra azul, não considera. Não considerou, e aí ele começa, ó. Aí começa a ficar conservada a sequência, ó. E aí vai, daí agora vai considerando quase todos os blocos, ó. Até o final eu dou uma inspecionada, e aí lá no final ele me dá a opção, então, aí ele me diz aqui as informações. É importante que eu salve isso, então eu clico com o botão direito e eu posso salvar como num bloco de notas, e depois então eu quero só o alinhamento original, e aí eu clico aqui, resultado, e ele vai me dar. Então aqui estão as sequências alinhadas, né, com as regiões deletadas que não são informativas. Próximo passo, clico só com o botão direito aqui, ó, e clico em salvar como. E aí, um detalhe bem importante, eu vou lá e eu salvo com o mesmo nome, ó, que eu posso botar assim, ó, eu tinha colocado PSY alinhado original, agora eu posso colocar o codificado, tá? Codificado, e eu posso até informar aqui quantos sítios que ele considerou, ou não. Isso vai depender, né, do que vocês vão organizar no trabalho de vocês. Mas então, esse é o meu codificado, e eu ainda posso colocar aqui que ele foi codificado pelo gBlocks, tá? O gBlocks, opa, faltou aqui. Porque eu posso depois fazer a codificação manual também, se eu quiser. Eu vou mostrar para vocês ali no Mega, que é só deletar as partes no próprio Mega. Então, o Mega ele dá essa opção da gente mexer ali e deletar as partes que a gente necessita e que se deseja fazer. Então, aqui eu vou salvar. Ó, lembrem de colocar ponto .faz, tá? Porque daí ele já vai salvar no formato FASTA, que vocês podem abrir direto no Mega. Então, eu salvo. E quando eu for na pasta, já vai estar aqui, ó. Se eu abrir no Mega, tá? Eu clico 2 vezes,
eu vou ver que é o alinhamento codificado. Então, vejam que aquelas partes iniciais não estão mais aqui, mas ele me permitiu ficar com blocos em que tenham gaps. Ó, tá vendo aqui que eu falei para vocês, ó, por exemplo, essa aqui está faltando esse pedaço. Se eu sou bem astringente, ele vai eliminar tudo. Então, o que eu posso fazer agora como próximo passo? Tá? Eu vou inspecionar a minha proteína, tá? Tá aqui a minha proteína intacta, né? Ou seja, não foi afetada a fase de leitura, então lembre a importância de considerar os códigos. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, eu vou fechar aqui, porque eu vou mostrar para vocês que a diferença quando eu vou abrir, ó, esse arquivo aqui, eu vou abrir com um bloco de notas, para vocês verem a diferença entre um e outro. É o que eu exportei do Mega, tá? E esse aqui é o que eu exportei do Gblocks. Então, eu quero mostrar para vocês a diferença na formatação e que isso implica em alguns programas não aceitarem. Então, eu vou correr para cá, aqui, ó. Vejam que a sequência exportada pelo Mega, ela é contínua. Então, ou seja, os sítios todos alinhados são contínuos, né? Aqui eu tenho os gaps, aqui está codificado. Mas veja que aqui ele forma blocos, né? Blocos de nucleotídeos e dá um espaço aqui. Esse espaço, que é o que o Gblocks sugeriu, eu salvei como formato FASTA. O Mega, ele aceita também, tá? Só que tem alguns programas, por exemplo, se vocês forem entrar com este arquivo aqui, lá no programa de seleção de modelos evolutivos, ele não vai aceitar, porque esse espaço aqui, ele reconhece como um caractere estranho. Então, o que a gente faz? Né? A gente vai lá no Mega, abre o codificado no Mega, e eu exporto novamente. Vou lá exportar, exporto no formato FASTA, eu posso até salvar em cima dele, é só para mudar aquele formato, tá? E ele vai pegar o formato FASTA. Salvei. E agora a gente abre lá para vocês verem a diferença. A gente aqui de novo e vou abrir, clicando com o botão direito e escolhendo um arquivo de texto. Vejam ó, que mudou, ó. Aqui vocês conseguem perceber, agora ele está, a sequência FASTA contínua, sem aqueles espaços, tá? Então, é simplesmente isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu quero considerar os gaps, vamos voltar no Mega e vamos avaliar. Esses gaps estendidos aqui, eles não podem ser considerados dessa forma numa análise filogenética. Por quê? Principalmente utilizando a bayesiana e a máxima verossimilhança. Por quê? Porque como eles né, todos os sítios vão ser contabilizados, desde a seleção do modelo até depois a análise, cada sítio, cada gap vai ser contado como um passo evolutivo de diferente que essa sequência tem. Então, essa sequência, por exemplo, ela vai ser muito mais distante evolutivamente das outras do que realmente ela é, se nós considerarmos assim. Bom, o que eu devo fazer nesse sentido? Nós temos duas opções. Quando for fácil de fazer, por exemplo, se só ela tiver esse espaço e todas as outras não, nós podemos deixar um passo mutacional representando. No entanto, se vocês observarem, o que significa isso? Colocar um ponto de interrogação em todos os outros e deixar um. Na verdade, aqui não é só um, né, gente? São 3, tá? Porque é uma trinca. Então, por que isso? Porque, na verdade, o que acontece? Molecularmente falando, não é possível eu ter, num tempo evolutivo, eu ter ganho ou perdido um de cada vez. Nesse caso, nem isso, porque normalmente
ocorrem as deleções nas trincas, de uma trinca inteira, por exemplo, ou pode acontecer de nucleotídeos serem deletados unicamente. No entanto, é muito difícil a gente ter todas essas deleções terem acontecido. Então, não são eventos mutacionais separados. Muito provavelmente foi uma duplicação de uma região inteira. Então, eu tenho que codificar como um evento mutacional. Só que como eu estou trabalhando com sequência codificadora, se eu, a partir desse momento, eu tenho que, então, separar a proteína do nucleotídeo para fazer essa codificação. Então, se eu for optar por deixar um passo mutacional, aí eu vou, quando eu for fazer a tradução, vejo que são 3 a menos, né? Então, aqui, múltiplos de 3, no caso lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 18 nucleotídeos, né, que eu tenho lá. E se eu quero representar um passo mutacional aqui, na verdade, seriam 3 lá. Mas eu tenho que representar um lá também, porque o programa vai entender. Então, a partir desse momento, eu faço independentemente os 2 FASTAs. Eu exporto FASTA da proteína, então eu faço essa exportação da proteína. E aí, eu vou colocar, então, alinhado, eu vou colocar aqui, posso colocar do lado aqui aminoácidos, então, 2 azinhos, que significa que são os aminoácidos. E aí, eu tenho esse arquivo salvo lá. Então, eu posso fazer a codificação aqui, então, eu posso deixar esse gap aqui e colocar ponto de interrogação nos demais. Por quê? Porque se eu deletar tudo isso, eu posso optar por deletar toda essa região para deixar um evento mutacional, separando essa sequência das demais. No entanto, as diferenças que eu tenho entre as outras nessa região aqui vão ser perdidas. Então, o ponto de interrogação nessa parte toda aqui, deixando um evento, vai fazer o quê? Vai fazer com que o programa vai computar esse evento de divergência desta sequência com as demais, não vai comparar esta parte que tem ponto de interrogação dela com as demais, mas vai comparar as outras entre elas, tá? Então, isso é muito importante. Mas vale lembrar que os missing data, né, os dados faltantes, têm limite, então a gente tem que ficar atento para que no máximo 10%, tem alguns casos que aceitam mais, tem a literatura que mostra às vezes 20% de dados faltantes no contexto geral do alinhamento de vocês, tá? Então, vocês podem fazer isso. Esse aqui também, ó, aqui deixa um, aí coloca os outros pontos de interrogação aqui da mesma forma, tá? Ou a outra opção que vocês têm é, se eu tenho divergência suficiente, o tamanho da minha sequência é grande, as demais regiões em que aquela sequência está sendo comparada com as outras vai ter tem mutações, vocês podem optar por não considerar os gaps. A não consideração dos gaps vai fazer com que vocês percam algumas informações daquela sequência específica, mas muitas vezes é mais seguro, porque às vezes a gente tem dúvida se exatamente é um evento ou será que não tem algum problema naquela sequência, tá? Então, essas coisas a gente avalia caso a caso. Então, eu posso, se eu quiser não considerar os gaps, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essas sequências, né, num bloco de notas, e eu posso vir aqui e substituir todos os hífens por ponto de interrogação, tá? E aí eu vou salvar e eu vou abrir estas sequências no Mega. E agora eu vou ver que elas estão, ó, com o ponto de interrogação. Então, nesse caso, não vai ser considerado nada da sequência. Mas, não, eu quero. Então, aqui, manualmente, ó, fiz isso. Manualmente, agora, eu deleto. Então, eu vou deletar essa aqui, mas vou inserir um gap, tá?
Então, lembrando sempre que é muito importante essa inspeção e esse cuidado para não ficar o alinhamento, não perder, né, a sua forma alinhada, tá? E eu posso fazer isso para todos. Com muito cuidado, é claro. Ou, às vezes, como é muito, né, muito dado, é preferível a gente não contemplar aquela diferença, e que isso depois não vai fazer diferença no final. Vocês podem até fazer as duas coisas e comparar. Colocar deixando um evento. Então, aqui o que vai acontecer? Ele vai computar esse gap na hora como uma diferença dessa sequência com todas as outras, mas essa região aqui não vai ser computada para esta sequência em específico. Bom, uma vez feito isso, né, esse alinhamento está pronto para entrar e calcular o modelo evolutivo. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente como vai ficar a outra sequência, que é a DOF, as outras aqui, que é aquela do domínio conservado. Então, vamos considerar o códon também. Então, vejam que ele considerou 207 nucleotídeos, de um tamanho total de, vamos pegar as DOF agora, aqui, vamos olhar lá, quantos sítios alinhados que nós tínhamos originalmente. – 1857, tá? Então, vejam que ele considerou praticamente, ó, se nós formos andando aqui, ó, praticamente a região do domínio. E o resto, nada mais. Algum que outro, tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, vejam que aqui é praticamente a região do domínio que ele considerou. Então, na mesma forma, eu vou colocar DOF e aí codificada. Vou salvar. E aí, quando eu for lá e abrir ela, vamos colocar assim, no Mega, eu vou ver que sobraram praticamente os sítios que envolvem o domínio conservado, tá? E está aqui, se eu passar para a proteína fica mais fácil de eu ver, tá? Então, é isso aí. Esse caso aqui seria muito simples de fazer ele manualmente mesmo, tá? E aí o mesmo procedimento. Exporta a proteína e aí o nucleotídeo trabalha separado daqui por diante se vai se fazer a consideração de eventos de gap. Se não, se for considerar todos os gaps como dado faltante, como a gente conversou anteriormente, não tem problema, eu posso exportar depois do ponto de interrogação ser inserido no lugar do gap. E aí eu salvo também como fase da proteína e nucleotídeo, porque eu posso utilizar tanto a proteína quanto o nucleotídeo para fazer análise filogenética, que nós vamos discutir então por que usar um e outro, por que às vezes a gente deve usar a sequência de nucleotídeo e não de aminoácidos, ou as duas, né, ou ambas, quando formos então falar sobre os métodos de análise filogenéticas.